Como está? Como foi a sua semana? Vamos orar, vamos estudar a Bíblia, a palavra de Deus. Querido Senhor, orienta-nos no estudo da Tua palavra, que possamos absorver os ensinos propostos no texto deste dia. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, o nosso tema para hoje é buscar as coisas que são de Deus. Estamos baseando em Colossenses capítulo 3 e o capítulo 4. O nosso texto áureo é o capítulo 3 da carta de Paulo aos Colossenses, o verso de número 1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Buscar as coisas de Deus é algo inerente à vida daquele que experimentou Jesus Cristo, tornou-se uma nova criatura e agora vive uma nova vida. O apóstolo Paulo diz que aqueles que ressuscitaram com Cristo estão vivendo agora esta nova natureza. Implica em dedicação, meus queridos irmãos. É preciso agora que, como crentes em Jesus Cristo, nós vivamos um novo foco. Se antes o nosso foco estava voltado para outras coisas, agora o foco principal é o reino do Senhor, focados na vida nova que Jesus Cristo nos propõe. Nós vivemos num mundo de conflitos. Paulo diz que estamos aqui, mas não somos daqui. Nós temos que voltar os nossos olhos para as coisas que são de cima. Temos os pensamentos nas coisas celestiais e não nas que são na terra. E aqui está um grande desafio, porque durante todo o dia, durante a nossa existência, nós somos bombardeados com as coisas que estão à nossa volta. Mas a palavra de Deus nos orienta, no capítulo 3, o verso de número 5, a buscar as coisas de Deus por meio da santidade. Portanto, eliminai vossas inclinações carnais, prostituição, impureza, paixão, desejo mau, avareza, que é idolatria. Tem gente que acha que santidade é algo ultrapassado. Há quem diga assim, já não se ouve mais pregações a respeito de santidade. Ninguém ensina mais a respeito de santidade. Nem se prega mais sobre esse assunto. E quando alguém prega, logo dizem que é alguém retrógrado. O apóstolo Paulo é enfático em dizer-nos que temos que viver uma vida digna, buscar uma vida digna diante do Senhor. Nossa vida com Cristo está escondida nele. Portanto, a santidade será sempre um assunto atual, uma necessidade, algo necessário para o nosso viver diário. Estar escondido em Cristo significa estarmos protegidos, seguros nele, não estarmos sendo dominados e conduzidos pelo pecado ou habitualmente vivendo uma vida pecaminosa. Esta vida em Cristo é a grande motivação. É aí que nós vamos exterminando o pecado, enquanto buscamos a santidade. Passamos a viver uma luta, é verdade, uma guerra. E já que sabemos que no final seremos vitoriosos, porque Jesus venceu a morte, Jesus venceu as tentações, Jesus venceu o pecado, e nessa nova natureza nós temos a esperança que estamos guardando todos esses ensinos e eles serão manifestos na nossa vida. Quando lutamos, nós honramos o Senhor que nos salvou. Essas inclinações carnais precisam ser mortificadas, disse o apóstolo Paulo, tais como prostituição, impureza, paixão, concupiscência,
avareza, ira, cólera, malícia, maledicência, palavras torpes, mentira. Deus, que é santo, se agrada daqueles que procuram viver uma vida pensando nas coisas que são de cima, buscando a santidade. Baseados nos ensinos, recebendo de Deus o seu caráter, nós verdadeiramente orientados pelo Espírito Santo que nos impregna, nós estaremos vivendo uma vida por meio da santidade. Em segundo lugar, o autor da lição diz que nós devemos buscar as coisas de Deus na prática do amor fraternal. Colossenses 3,13: suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai. Vivemos com o Senhor, caminhamos com Cristo, procuramos caminhar como pessoas lado a lado com o Senhor Jesus Cristo, vivendo a nova vida que Ele nos deu. Logo, nós estamos buscando as coisas de Deus, vamos nos comprometendo com Deus e desta forma também estaremos sendo comprometidos com o próximo. Uma constante busca esta. Nós vamos evidenciar esta busca de forma horizontal. Olhamos do lado para todos os lados, olhamos aqueles que estão ao nosso redor e pensamos que nós temos um compromisso com o nosso irmão. A Bíblia diz que ninguém vive para si mesmo. E aqui está uma vida de que tem um relacionamento com o seu próximo, uma vida relacional. O Evangelho, meu querido, é para viver com toda a intensidade através de relacionamentos. Implica em cultivar não só através do sentimento, mas através de atitudes. Paulo disse que isso significa estar revestido, essa nova roupa, essa nova roupagem está naquele que professa Jesus Cristo. Essa nova vestimenta tem um nome. Ela está baseada e está impregnada no interior do nosso coração, mas nós a refletimos na nossa maneira de viver, quando estamos falando, quando estamos nos relacionando com as pessoas. Paulo disse que se chama coração compassivo, porque aqui há benignidade, porque há humildade, porque é manifesto através da mansidão, é manifesto através da longanimidade, e tudo isto pelo vínculo do amor. E nós revelamos, mostramos isto na prática. Quando precisamos, por exemplo, perdoar. E é isto que nós devemos fazer de forma desafiadora, principalmente quando nós transbordamos o amor de Deus, esse amor que foi derramado nos nossos corações. E aí nós estaremos vivendo de forma inconfundível esse amor fraternal, porque nós aprendemos e vivemos baseados na palavra de Deus que nós estudamos. Aliás, estudando assim textos como este, que nós vamos interiorizando e mostrando na prática o amor fraternal. Em terceiro lugar, o autor da nossa lição diz que nós devemos buscar as coisas de Deus com a habitação abundante da palavra de Deus em nós. Colossenses 3,16: a palavra de Cristo habite ricamente em vós, em toda a sabedoria, ensinai e aconselhai uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. Quando nós falamos em habitar, quer dizer que é muito mais do que estar
temporariamente num lugar, por algum tempo em algum lugar. Habitar é algo definitivo, habitar é algo que nós demonstramos através da palavra de Deus quando ela é acolhida integralmente e não em parte, de forma rica, de forma preciosa. Ela vai estar em nós, não sendo manipulada ao seu bel prazer, usando-a de acordo com as conveniências e as circunstâncias. Ela é definitiva, completa, abundante e ela será suficiente. Esta palavra, meu querido irmão, que é a palavra de Deus, ela vai ditar na nossa vida e mostrar como devem ser os nossos relacionamentos. Quando esta palavra, a palavra de Deus, habita em nós, nós temos uma compreensão do que é correto, do que é certo, do que é errado. Paulo usa aqui como sendo a letra de uma canção de vida. Paulo consegue enxergar desta maneira, como se fosse uma melodia. Ele diz que a palavra de Deus transmite a ideia capaz de produzir na vida da pessoa esta fé, esses ajustes que soam como musicalização. E ele diz que essa palavra habitada na vida do crente dita o tom, a música da palavra, a composição da palavra para produzir obras que sejam no nome e para o nome do Senhor Jesus. Em terceiro lugar, ou melhor, em quarto lugar, buscar as coisas de Deus com compromissos e oração. Colossenses capítulo 4, verso de número 2. Perseverai na oração, nela permanecendo atentos com ações de graças. Não há como pensar nas coisas de cima sem oração. A oração sempre foi algo importante e necessário na nossa vida. E nós vivemos tempos que precisamos depender cada vez mais de Deus. É imperioso dependermos de Deus. A oração é algo importante. Não basta saber que é algo importante. O grande desafio aqui é nós sabermos que além de nós orarmos, nós temos que perseverar na oração. O grande desafio que o apóstolo Paulo aqui está enfatizando é perseverar na oração, sem esmorecer. Orar sem cessar. Paulo recomenda aqui a perseverança. A perseverança em oração vai fazer com que o crente vença as circunstâncias desanimadoras. A oração deve ser mais que um estilo de vida, uma atitude de vida, não uma mera rotina, não uma vida morta, vazia, sem sentido. Perseverar envolve fervor. Perseverar é algo grandioso, é um privilégio, é uma oportunidade, porque nós falamos e conversamos com Deus, nós mortais nos relacionamos com Deus através desta oportunidade dada por Deus, que chamamos de oração. Então, nessa atitude de oração, nós buscamos as coisas que são do alto. E o apóstolo Paulo aqui frisa uma coisa muito importante na oração: não nos esquecermos da intercessão. Nós oramos agradecendo, nós oramos pedindo, suplicando, nós oramos por ações de graças. Aqui nesse versículo, ele diz que nós devemos orar intercedendo. E ele diz que nós devemos orar intercedendo, por exemplo, pela pregação do Evangelho, pelo anúncio do Evangelho. Oramos por tudo, por todas as coisas, mas às vezes nós
perdemos uma grande oportunidade de testemunharmos, de pregarmos, de ensinarmos a palavra, porque não oramos nesse sentido. Precisamos ter amigos de oração, amigos intencionais, que intercedam por nós, que intercedam por você, a fim de que você possa ter uma vida de testemunho e de anúncio do Evangelho. Em quinto e último lugar, o autor da nossa lição diz que nós temos que buscar as coisas de Deus com sabedoria e bom senso. Colossenses 4, verso de número 5. Comportai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitando bem cada oportunidade. No mundo que nós estamos vivendo, nós precisamos de muita sabedoria e bom senso. Nós vivemos num mundo em que a função do avanço tecnológico na área da comunicação, das informações, é muito grande. Mas as pessoas têm pouco conhecimento e menos ainda sabedoria. A ideia que se tem é que há pouca reflexão, ponderação, e a sabedoria é dada por Deus. A Bíblia diz que aquele que tem falta de sabedoria deve pedir a Deus. E quando nós buscamos uma vida de sabedoria que pedimos a Deus, nós temos uma vida de meditação nas diretrizes que vamos tomar. Nós temos uma vida de meditação nas coisas reveladas pelo Senhor. Nós sabemos ouvir, nós falamos menos, procuramos entender as oportunidades dadas no momento. Procuramos entender cada tempo, cada situação da nossa vida. E o que mais extraordinário o versículo quer nos dizer, meus queridos irmãos, que ele diz que nós temos que aproveitar a oportunidade para os que são de fora, é que nós agregamos pessoas. Se torna um bem comum aqui a sabedoria. E Paulo vai mencionar aqui que ele teve cooperadores e colaboradores, como Tíquico, fiel ministro, servo do Senhor, como Onésimo, fiel e amado irmão, Aristarco foi seu companheiro na prisão, Marcos, que se tornou útil em seu ministério, Justo, meu cooperador, diz o apóstolo, Epáfras, que nós citamos no encontro passado, servo de Jesus e zeloso pelos crentes, Lucas, o médico, que o acompanhava nas suas viagens, Ninfas, que tinha uma igreja em sua casa, Arquipo, recomenda-o para que cuide do ministério que recebeu. Sabedoria e bom senso unem e agregam as pessoas. Concluindo, a vida nos apresenta muitas coisas que às vezes nós procuramos agregar no nosso viver. Algumas delas são úteis e necessárias, porque fazem parte das nossas necessidades. Mas nós não podemos, em tempo algum, nos esquecermos de desenvolvermos as prioridades no reino do Senhor. Vivemos as prioridades do reino, vivemos a prioridade de buscar a Deus. E como buscar as coisas que são de Deus? Primeiro, a cada dia, escreva ou simplesmente mentalize as coisas que você diariamente precisa priorizar. Segundo, não esqueça que vivemos aqui neste mundo, mas somos cidadãos dos céus. Que os nossos pés, em terceiro, estejam andando aqui na terra, mas que a nossa mente, o nosso coração, não deixe de buscar e pensar nas coisas que são de cima. Que Deus te abençoe, que você possa ter a cada momento este sentimento e essa busca nas coisas que são de Deus. No nosso próximo encontro,
nós vamos fazer um resumão aqui destas cartas, está bem? Para a semana, a sua leitura diária deve estar baseada na carta de Paulo aos Colossenses, a primeira carta de Paulo aos Colossenses, do capítulo 1, 2 e 3. Mas domingo teremos o nosso resumão. No outro encontro, então, estaremos entrando em 1 Tessalonicenses. Eu termino o nosso encontro, meu querido, dizendo para você, não deixe de fazer a sua leitura diária, não deixe de ler aquele formuláriozinho que você recebeu no início do ano, porque nós pretendemos até o final do ano lermos a Bíblia toda em um ano. E eu quero ler aqui algumas linhas de um hino da Palavra de Deus, que é o 138, Lei do Senhor. Sábia e justa, santa e pura é a lei do meu Senhor, que corrige a vida impura do perdido pecador. Do Senhor ensinamento nela tão perfeito está, é tão cheia de preceitos e conselhos santos dá. Que Deus te abençoe. Tenha uma semana feliz e abençoada.